Olá, boa tarde, tudo bem com você? Está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo, o telejornal NT Sul, neste dia mais ensolarado, né, aqui em Cachoeira do Sul, terça-feira, 12 de novembro. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos ver os destaques desta edição. Uma série de reportagens vai contar histórias de gaúchos que lutam pelo recomeço após 6 meses da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. No primeiro episódio, nós vamos conhecer a história da Raquel. Não sobrou praticamente nada, absolutamente nada. Então, para nós foi muito difícil. A pior parte para nós foi a volta. Ai, gente do céu. Banheiro. E ainda, a Prefeitura de Cachoeira do Sul terminou de instalar todas as lâmpadas de LED. Mais de 7.400 pontos no perímetro urbano foram finalizados. O investimento chega perto dos 9 milhões de reais. Secretarias de Obras e Interior intensificam o patrulhamento. Bairros da cidade e estradas rurais recebem mutirão da Prefeitura de Cachoeira do Sul. No quadro Opinião, Francisco Bastos avalia as campanhas de conscientização sobre saúde e chama a atenção para o seguinte: o cuidado com a saúde tem que ocorrer o ano todo. E aqui no estúdio, ao vivo, nós vamos receber mais 2 vereadores eleitos em Cachoeira do Sul. Edmar Garcia, do PL, estreante na política, e Gilmar Dutra, do Republicanos, de volta para o 2º mandato. E você que está nos acompanhando sabe que, como tradicionalmente a gente faz, você é convidado a participar dessa conversa, da entrevista com os nossos convidados aqui. Então, mande a sua pergunta para a gente, o nosso WhatsApp já está na telinha. Você pode enviar aí um áudio, seu texto, ou quem sabe uma foto compartilhando alguma coisa que acontece onde você está, ou a pergunta para os vereadores, 51997697129. Para quem está nos acompanhando nas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, é só escrever nas lives que a gente já está de olho nas mensagens. Bem-vindo, bem-vinda, o NT Sul está no ar. O perímetro urbano de Cachoeira do Sul já está com o sistema de lâmpadas de LED finalizado. Para a instalação dos 7.484 pontos, foram investidos quase 9 milhões de reais, resultantes de financiamento do município junto ao BRDE, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. É isso mesmo, Daniel. Em torno de 7.500 luminárias foram trocadas desde fevereiro do ano passado até agora, este mês de novembro, quando então o trabalho está sendo finalizado de substituição. Aqui na Secretaria de Obras, no pátio, tem um pouco desse material que foi retirado das ruas de Cachoeira do Sul, esse material que chega aqui e é passado, é claro, por todo um processo de reciclagem, de peneira, digamos assim, para tirar o que é útil, o que não é útil, o que poderá ou não ser reutilizado. Guilherme está com a gente, ele que é engenheiro eletricista da Secretaria de Obras, para nos dar mais detalhes sobre esse trabalho. Guilherme, eu começo te perguntando inicialmente, qual é o diferencial das lâmpadas de LED e da iluminação que a gente tinha em Cachoeira até agora? Certo. O principal diferencial é em questão da eficiência, né? É uma luminária muito mais eficiente, ela gasta menos, ilumina melhor. E eu tenho a questão da manutenção também, é uma luminária que dá bem menos problema. Em termos de manutenção, é mínimo? Sim, é mínimo. As luminárias mais antigas aí que a gente teve já estão instaladas aí há cerca de 5 anos, né? E eu tive aí problema em 2-3% apenas desse total aí que foi instalado anteriormente. No perímetro urbano, praticamente todo o perímetro foi coberto. Sim, todo o perímetro foi coberto. A gente teve aí quase 7.500 pontos instalados, né? Inicialmente previa-se 6.400. A gente aditivou para compreender todo o perímetro urbano e tivemos aí os 7.500 pontos instalados. Bom, e a partir de agora, isso que foi retirado das ruas, do quanto mais ou menos vocês percebem que poderá ser reaproveitado, que poderá ser reutilizado? Certo, é um sistema aí que já está instalado no município há mais de 20 anos, né? Então muita coisa vai ser descartado, mas ali acredito que entre 20% e 30% desse material a gente vai reaproveitar e instalar em pontos aí que hoje não tem iluminação pública. Aqui no município, próximo ao perímetro urbano, quais as localidades que não receberam? São as localidades mais afastadas, tem alguma coisa na volta da Charqueada,
próximo ali à Estrada da Ferreira, né, nas saídas da cidade. O perímetro urbano mesmo foi praticamente todo com a iluminação substituída. Tá, e o que está sendo feito aqui basicamente e qual será a destinação? Quem ou que localidades serão beneficiadas com essas lâmpadas ou com esse material que poderá ser reaproveitado? São as comunidades aí mais do interior, né? A gente pretende separar tudo, ver o que ainda está bom, né? Fazer todo esse trabalho de reciclagem e o que a gente puder aplicar na iluminação pública a gente vai estar fazendo a instalação. O cronograma de aproveitamento de destinação para o interior é a Secretaria do Interior ou a Secretaria de Obras que fará esse trabalho? A Secretaria de Interior e caso haja necessidade a gente auxilia eles também. Então tá, eu acho que as informações são essas, Daniel. Informação aí para o telespectador, muitos bairros aguardavam, já está finalizado, portanto, o processo de substituição das luminárias de Cachoeira do Sul, as lâmpadas de LED agora estão quase que na totalidade cobrindo o perímetro urbano. Aqui nós temos então o que foi tirado das ruas, né? Esse material que está sendo reciclado, está sendo peneirado, digamos assim, para reaproveitar o máximo possível, para então ser destinado à substituição e ao atendimento das comunidades do interior. As informações são essas, Daniel, retorno contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E você de casa, gostou aí da iluminação de LED? Chegou o LED onde você mora ou não? Conte pra gente nas redes sociais, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Você sabe que tem espaço sempre garantido aqui no NT Sul para comentar as reportagens, as informações que a gente vai trazendo e também para contar aquilo que acontece onde você está. Então, conta pra gente aí, manda mensagem no WhatsApp 51997697129. Gente, informação importante, o prefeito eleito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, está em Brasília e cumpre agenda em busca de recursos aqui para o município. Além do contato com deputados federais, pela manhã ele tratou com o Exército a respeito de parcerias para a manutenção de estradas do interior de Cachoeira do Sul. À tarde ele se reúne com o diretor-geral do DENIT para tratar das obras na Ponte do Fandango e a gratuidade da balsa para o período em que a estrutura estiver interditada. Na pauta ainda, a flexibilização da obra na BR-290, visando a instalação da Coperja no trevo de acesso à cidade. O dia encerra com mais visitas a gabinetes de deputados. Minha gente, todo mês a gente tem alguma campanha de conscientização sobre saúde. E uma cor que caracteriza o mês. Por exemplo, o Novembro Azul, o Outubro Rosa. E o Francisco Bastos chega agora e avalia estas campanhas e chama atenção para o seguinte: não dá para cuidar da saúde masculina só em novembro, ou então só cuidar da saúde feminina em outubro. O cuidado com a saúde tem que ocorrer o ano todo, assim como o acesso a médico e exames. Nos últimos anos, temos visto um movimento que vem crescendo e que está relacionado com as cores, os meses e as doenças. Já sabemos, pela mídia, pela divulgação que é feita e pelo envolvimento de entidades e mesmo da população, de que talvez está sendo chamada a atenção desta ou daquela doença. É uma questão salutar, positiva, que vai fazendo como principal objetivo que as pessoas se previnam. No conjunto dessas doenças de cores e meses, sem desmerecimento das outras tantas, 2 ou 2 meses, como queira, tem conseguido uma adesão maior e uma repercussão, digamos assim, maior. Falo do Outubro Rosa e falo do Novembro Azul, relacionados com o câncer de mama e com o câncer de próstata. Isso não é por acaso. O Instituto Nacional do Câncer faz uma estimativa de 70 mil novos casos entre 2023 e 2025 para essas duas doenças. Serão brasileiros e brasileiras que acabarão acometidos de uma dessas doenças e, dependendo do estágio em que isto for diagnosticado, terão mais ou menos chance de cura. E por que as pessoas acabam sofrendo esse tipo de consequência? Tem várias razões.
medo, não dar importância, tabu, e isso naturalmente atrasa o que poderia ser feito em tempo hábil e com resultados também favoráveis. 4 aspectos a gente pode salientar não somente para a questão do câncer de mama e do câncer de próstata, que são aspectos assim que eu julgo de fundamental importância dentro de todo esse contexto. O primeiro deles é que a população, os sujeitos, os indivíduos, as pessoas, enfim, elas não precisam se ficar vinculadas a somente essas campanhas de mobilização, que são importantes, são chamativas, mas qualquer mês do ano, qualquer época, é importante para buscar uma avaliação, fazer um diagnóstico. Porque o diagnóstico precoce é o fundamental para evitar danos maiores. O segundo aspecto que eu julgo importante é a continuidade desses trabalhos, dessas ações, melhor. Que isso não se vincule ao calendário, que a troca do calendário acabe sendo esquecido. Nós temos um exemplo muito bom que é feito pelas Ligas Femininas de Combate ao Câncer, aqui em Cachoeira do Sul, é muito efetivo o trabalho, e que é feito durante todo o ano. Então isso vale para o serviço de saúde. Não precisa tirar os folders das salas de espera, os cartazes, os banners, enfim, deixa lá, porque essas doenças, elas são perenes, elas vão acontecer independente do calendário. O terceiro aspecto é a relação aos serviços. Nós precisamos que tenha não só a mobilização, não só incentivar que as pessoas procurem, mas também acesso facilitado a consultas, exames e ao próprio tratamento. E o quarto item é relacionado com os avanços todos que nós temos dessa área da oncologia, de pesquisas científicas, de resultados extremamente favoráveis, de medicamentos e de procedimentos, mas que pelo alto custo elas ainda não foram incorporadas, por exemplo, ao SUS. Então, o que seria o benefício, e é, pelo fato de menos efeitos colaterais para os pacientes e uma diminuição do tempo de exposição ao tratamento, acaba sendo, digamos, usufruído por um grupo pequeno de pessoas pelo alto nível econômico. Aí que tem que entrar o papel do Estado, aí tem que entrar os recursos públicos, que nem sempre isso é direcionado para as principais causas. Daqui a pouco se faz por ali, por aqui, mas isso é um aspecto importante e fundamental que se tem. E nessa questão das cores todas que nós temos aí, a única cor que nós não encontramos é uma cor para a ignorância e para a falta de cuidados preventivos. Então, todo tempo é tempo e fiquemos alertas, porque nesse sentido, quanto mais cedo chegarmos e tivermos o diagnóstico, ou mesmo aquele resultado favorável que estamos saudáveis, qualquer situação vai nos favorecer enquanto qualidade de vida. Faleceu na noite de ontem em Porto Alegre, aos 102 anos, o cachoeirense Pedro Correia da Rosa. Morador do bairro Barcelos, seu Pedro foi tema de reportagem aqui no NT Sul, logo após completar 100 anos de idade em 2022. Ele é avô do radialista Alexandre Pindeco, da Rádio Fandango. O velório está acontecendo na Capela A da funerária Val Marques. O sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério municipal de Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. O dia está bonito, né? Amanheceu já hoje com a temperatura um pouco mais baixa do que ontem. Ontem o dia foi mormacento, abafado desde cedo. Aí à tarde o tempo começou a fechar, como era a previsão, com o ingresso de muitas nuvens e o ingresso de uma frente fria também. E hoje então nós temos o dia bonito. Nesse momento o sol brilhando entre algumas nuvens, tanto na região aqui da cidade quanto do interior de Cachoeira do Sul, outras áreas do município, assim como em todo o estado, ou pelo menos em boa parte do estado. Temperaturas amenas hoje no Rio Grande do Sul, após o ingresso da frente fria. Choveu ontem em diversas cidades e ainda podem ocorrer pancadas. Confira os detalhes na previsão.
Terça-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com sol entre nuvens, com temperatura amena após o ingresso da frente fria. Ainda podem ocorrer pancadas de chuva da tarde para a noite, mínima 15 graus e máxima 23. Quarta-feira tem previsão de sol entre nuvens, mínima 13 e máxima 26 graus. Quinta-feira o sol segue predominando, pode ter alguma formação de nuvens, mas sem chuva, mínima 15 e máxima 27 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A frente fria ainda provoca muitas nuvens, chuva e garoa para a metade norte do Rio Grande do Sul, como a gente vê nas imagens. No oeste e no sul, o tempo já está firme desde cedo. Ao longo da tarde, o céu abre em quase toda a metade norte com sol e nuvens. Uma massa de ar frio de alta pressão cobre o território gaúcho, então hoje não devemos ter abafamento ou temperaturas altas. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 22. Também 22 em Santa Maria, na região central. 23 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E 21 graus em Pelotas e Rio Grande, na região sul. A Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul tem intensificado as ações de manutenção nas ruas do município. Durante o último final de semana, foi realizado o patrulhamento em pontos críticos dos bairros Noêmia, Santa Helena, Fátima, Marques Ribeiro e no loteamento Tati. Na manhã desta segunda-feira, a equipe seguiu trabalhando no bairro Ponte Verde, onde prestou serviços diversos de manutenção nas ruas. A Secretaria do Interior também fez reparos em estradas e vias rurais. Os trabalhos incluem a estrada do Piquiri, em direção ao Cerro dos Peixotos, e as localidades de Barro Vermelho e Barragem do Capané, que também receberam serviços de patrulhamento, cascalhamento, alargamento das vias e instalação de novos bueiros. A Feira Livre de Cachoeira do Sul vai funcionar um dia a mais esta semana. Na quinta-feira, véspera do feriado de 15 de novembro, vai ter comercialização de produtos. A partir de 6 horas da manhã, produtores locais já estarão no local com seus produtos à venda e somente no turno da manhã. Na sexta-feira, no feriado, o funcionamento também vai ser normal. E agora nós vamos ao nosso primeiro bloco de interatividade, o espaço que é todo seu aqui na telinha da TV Novo Tempo, do telejornal NT Sul. E eu já quero destacar mais uma vez que daqui a pouquinho nós vamos receber ao vivo aqui no NT Sul os vereadores eleitos, Edmar Garcia e também o Gilmar Dutra. Então, se você de casa tem pergunta para os vereadores, manda para a gente no WhatsApp 51997697129, que já a gente repassa para eles aqui no nosso estúdio, tá bom? No nosso canal do YouTube, o César Pereira Oliveira está com a gente. Obrigado, César, pela companhia. A Fernanda Lisboa e também o Nazareno Azevedo. Obrigado a vocês pelas mensagens. Você de casa que está com a gente acompanhando na live do YouTube, deixe seu like aí que nos ajuda também a chegar mais longe, tá bem? Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp, o Everton Oliveira. O que está acontecendo com a Corsan? Fazem reparos nas redes e não repõem os calçamentos. Na rua Ramiro Barcelos, número 1288, bairro Barcelos, já faz mais de 30 dias que eles trabalharam e deixaram assim um perigo, principalmente para quem passa de moto à noite. Olha ali o desnível que fica, né? Termina abrindo um buracão, porque só tem a cobertura de areia ou de terra, né? O paralelepípedo foi retirado, para viesse nesse caso. Inclusive as pedrinhas que estavam ali amontoadas, a gente vê que vão caindo já para o leito da rua. Então daqui a pouco essas pedras podem se espalhar por aí. Então é um perigo grande, é preciso que o reparo seja providenciado. Obrigado, Everton, pela tua participação. A participação também do Jonatas Oliveira. Estamos novamente pedindo soluções na rua Ernesto Pertilli, bairro Tibiriçá. Problemas se arrastam desde 14 de outubro de 2016. Já não consigo entrar na garagem de casa, isso é um absurdo. Pagamos impostos para ter no mínimo entrar e sair de casa. Ontem fizemos um novo protocolo na Secretaria de Obras, conta aqui o Jonatas. Obrigado, Jonatas, pela participação. A gente espera aí que se resolva logo, tá bom? Obrigado pela tua participação com a gente.
Quem mais? Mais recadinhos, o Matheus. Na rua Moron foi colocado um quebra-molas fora das normas, com altura superior ao previsto. Carros estão raspando e caminhões carregados precisam diminuir demais a velocidade e fazer novo arranque na subida. Poderão ter quebra de peças como cardan, podendo gerar um grave acidente se um caminhão desses voltar de ré. Os engenheiros que fizeram isso esqueceram que a ideia do asfalto é justamente por essa questão, onde os caminhões carregados muitas vezes ficavam patinando. Então, fica aqui o alerta do Matheus, depois vamos investigar melhor, inclusive, esse caso, e a gente vê realmente ali, ó, na parte superior desse quebra-molas, que tá tudo raspado, né? Então, de fato, precisa se verificar se o padrão foi seguido ou não. O Matheus diz aqui que tá fora das normas. Obrigado, Matheus, pela tua participação, tá bem? Mais um recadinho, Sandro Soares. O Sandro mandou um vídeo, vamos ouvir aqui o Sandro. Sobre ontem ali, olha só, aí ó, para descarregar os caras param no meio da rua. Pois é, obrigado, Sandro, pela tua participação. Ontem a gente exibiu uma reportagem aqui, o NT Sul, para quem perdeu o jornal que nós exibimos ontem, ao vivo. Então nós trouxemos essa reportagem com a previsão do plano diretor, com a previsão de proibição do tráfego de caminhões no centro de Cachoeira do Sul agora para dezembro de 2024. Mas a tendência é que haja prorrogação desse prazo e uma nova discussão vai ter que ser feita com a sociedade. Provavelmente isso vai ocorrer lá em 2025. Mas esse é o fato, né? É um dos problemas, caminhões parados no meio da rua, trânsito todo para, é perigoso para todo mundo que trafega. Por outro lado, tem a questão de como fazer o descarregamento nas lojas, na região central. Então é um assunto que o município vai ter que discutir, né? Daqui a pouquinho, mais recados. A seguir, uma série de reportagens vai contar histórias de gaúchos que lutam pelo recomeço após 6 meses da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. No primeiro episódio, nós vamos conhecer a história da Raquel. Não sobrou praticamente nada, absolutamente nada. Então, para nós foi muito difícil. Foi a pior parte para nós, foi a volta. Ai, gente do céu. Banheiro. E aqui no estúdio, ao vivo, vamos receber mais 2 vereadores eleitos em Cachoeira do Sul, Edmar Garcia, do PL, estreante na política, e Gilmar Dutra, do Republicanos, de volta para o segundo mandato. O intervalo é rápido, nós já voltamos. NT Sul de volta ao vivo, na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente nesta terça-feira. E eu lembro que daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a entrevista ao vivo com mais 2 vereadores eleitos para o próximo mandato em Cachoeira do Sul, o Gilmar Dutra e também o Edmar Garcia. Já estão aqui no estúdio da TV Novo Tempo, aqui na nossa sede. Logo mais conversaremos com eles, e você de casa pode mandar também a sua pergunta, sua sugestão para essa conversa que faremos aqui, tá bom? Nosso WhatsApp segue à sua disposição, 51 99769 7129. 6 meses após a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, quase 1.800 pessoas seguem desabrigadas. A partir de hoje, nós vamos acompanhar uma série de reportagens que vai contar histórias de gaúchos que lutam pelo recomeço. No primeiro episódio, nós vamos conhecer a história da Raquel, que tomou a decisão de sair de casa antes que a enchente chegasse. Mas o pensamento dela estava em salvar os familiares. Ela saiu de casa buscando cada um e seguiram sem destino, apenas pensando em se salvar, tentando não perder a vida. A recomendação ela era direta e cruel: deixar
tudo e sair imediatamente para um lugar seguro. Mas que lugar poderia ser mais seguro a não ser o lar? As casas que há anos foi o local de criar memórias e que agora era tomado por uma água barrenta e que aos poucos manchava toda uma história. Mas tudo isso não parecia argumento suficiente. Enquanto esse sentimento tomava o coração de cada morador de Canoas, a velocidade da água parecia querer afundar de vez tudo isso. Uma das moradoras escolheu remar contra a correnteza da situação. Foi a Raquel. A gente não sabia se realmente ia alagar ou não. Algumas redes sociais falavam uma coisa e outras vinham e falavam que era fake, que isso não iria acontecer. Mas por questão de medo mesmo, né, de proteger ali a família, os filhos, a gente achou melhor sair de casa. Eu acordava de madrugada e quando eu levava o pé no chão, eu parecia assim que eu já ia sentir a água, sabe? E aí, não, ainda não tem água, ainda dá para esperar mais um pouco. Mas a gente não dormiu naquela madrugada ali, que a água estava vindo mesmo, a gente ficou muito apreensivo. Só que nem todos tiveram a iniciativa de sair rapidamente antes que a água chegasse e subisse. A Raquel sim, saiu e o seu pensamento logo foi para a família, para outras pessoas que também precisavam de um lugar seguro. E foi aí que começou a corrida contra o tempo, ou melhor dizendo, a corrida contra a água. De momento eu me lembrei da minha comadre, que é sozinha, né? Tava sozinha, o marido dela estava viajando. A minha tia, que também mora sozinha, em casas diferentes, né? E a minha avó, que também mora em outra casa diferente. E na hora ali eu só pensei nelas, porque não adiantava sair e deixar elas para trás. A gente tá sempre junto, né? Sempre uma ajudando a outra. E eu só fui ligando e falando, ó, tô passando, não foi nada combinado, não foi nada planejado. Simplesmente eu liguei e falei, ó, arruma uma sacola de roupa que eu tô passando, eu vou te pegar. E a gente vai, não sei ainda pra onde, mas a gente vai sair do bairro. O bairro deixou de ser apenas um endereço, mas um local de muitas lembranças e conquistas. Não foi uma situação fácil. A gente queria sair, mas quando chegava na hora, a minha mãe bateu o pé e disse, não, eu não vou, eu vou ficar, eu não consegui tirar os cachorros, vou ficar aqui. E aí ali foi bem difícil, porque ela não queria sair, a gente teve que insistir muito e colocar ela ali no carro e vamos. E aí quando chegou lá na avó também não queria, né? Aí a avó ainda disse assim, me deixem aqui e vocês sobem lá pra cima, porque ela já é idosa. Como é que a gente vai subir lá e vai ficar olhando, né? Ela ali embaixo, então a gente conseguiu levar todo mundo junto. E a Raquel contou que eles saíram sem rumo nenhum. E no caminho lembrou de uma prima que morava em um lugar seguro. E ela rapidamente ligou. Ela e mais 22 pessoas da família, que até então não tinham para onde ir, seguiram para lá. E foi essa a realidade dela. Mas esse cenário se repetia em cada casa que a água invadia. Era pessoas se batendo, carros se batendo, não tinha, sabe... Não sei nem explicar, era os vizinhos desesperados. Foi uma cena de filme, assim, de terror, assim, sabe? Aquele filme até do Titanic, ali que as pessoas vão e ficam vendo as outras ficar, sabe? Foi mais ou menos isso o que eu vivi naquele dia. Foi bem difícil, assim, de ter que sair, vendo aquelas outras pessoas que não tinham como sair naquele momento, não tinham condição, não tinha Uber mais, não tinha mais nada aqui, né? E alguns vizinhos colocando coisas em caminhão e tirando da casa, outros não podiam tirar. Foi bem confuso no dia ali, foi terrível. A volta foi muito pior, muito pesada, muito difícil, né? Chegar aqui e ver que não tinha mais nada. Não sobrou praticamente nada, absolutamente nada. Então, para nós foi muito difícil, foi a pior parte para nós, foi a volta. Ai, gente do céu. Banheiro.
gente, aqui as coisas que a gente ergueu, não adiantou nada. O painel da TV. Tá preto, mano. Por quê? A bola do Miguel? E aí a gente vê as nossas coisas indo tudo fora, sendo jogada na rua. Virou lixo, tudo virou lixo. Ali a gente ficou muito abalada, tanto eu como a minha irmã. A gente não conseguia ajudar muito, sabe? Porque é difícil, é muito difícil. A gente tem que ir jogando as nossas histórias fora, né? As nossas lembranças. E a minha gata estava sumida. E aí, nesse dia da volta, ela foi encontrada no meu quarto. E isso foi muito dolorido, assim, muito difícil para mim. Mas agora já, sabe, já aceito, a gente aceita tudo que a gente perdeu. A gente sabe que a gente vai conquistar de novo. Não vai ser fácil, vai ser com muita luta, mas a gente vai chegar lá. E assim tem sido a reconstrução dessas memórias. Em cada canto que caminhávamos, ela lembrava o que era antes e o que é hoje. As modificações, o quarto que hoje tem mais de uma cama, a geladeira que agora é um armário e os enfeites que foram retirados da lama. Mas em meio a tudo isso, uma fala carregada de gratidão pelas doações que chegaram e por poder voltar e voltar com sua família. Quando eu cheguei, o primeiro lugar que eu acessei aqui da casa foi este ambiente. E você falou que antes era a sala, tinha uma outra função, um outro cômodo da casa, né? Isso, agora a gente está usando como sala e cozinha, né? E antes era só a sala, inclusive aqui a gente já tinha essa parede, não essa, né? Porque a parede caiu, então a gente está fazendo aqui uma outra parede de gesso. E aqui, essa mesa não tinha, nada disso tinha, né? Essa mesa é doação do Paraná, que veio para nós de um tio, para minha mãe poder fazer o pãozinho dela, que a gente ficou 40 dias sem pão, sem o pãozinho dela, né? O fogão veio lá do tio também, né? E é isso aí, agora... O pessoal de longe se preocupou e também mandou algumas coisas para vocês, né? Sim, o pessoal lá do Paraná, eles arrecadaram muitas coisas em igrejas e com a comunidade, né? E aí eles trouxeram em uma Ducato e em outro carro também, que eu não lembro o nome agora, mas veio 1.800 quilos de alimentos, veio alguns móveis, muita roupa, muito calçado, muita coisa mesmo, assim, produto de higiene, produto de limpeza. Tudo, assim, tudo que a gente realmente precisava chegou até nós através do pessoal do Paraná. E caminhar pelo bairro é caminhar por um passado não tão distante. Em cada canto ainda existem marcas da enchente que mudou o cenário físico e o cenário dos sentimentos. Cada morador lutou pela sobrevivência e agora luta pelo recomeço. Na casa da Raquel, o cenário lá dentro pode estar bem diferente do que eles conquistaram ao longo do tempo. Mas esse cenário aqui fora resistiu e é o que fortalece um ao outro todos os dias para ser motivo de recomeçar e para reconstruir novas memórias. E a gente estima toda a força a essas famílias tão fortemente afetadas, impactadas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Caso que vem se arrastando até agora, está longe de estar resolvido, né, o caso. E amanhã tem, portanto, a segunda edição, o segundo episódio dessa série Reconstruindo Memórias aqui no Telejornal NT Sul. E agora é hora de saber como mais 2 vereadores eleitos em Cachoeira do Sul pretendem trabalhar. Edmar Garcia, do PL, estreante na política, e Gilmar Dutra, do Republicanos, de volta para o segundo mandato e já estão comigo aqui no estúdio. Boa tarde, vou começar pelo Gilmar. Tudo bem, Gilmar? Bem-vindo aqui ao NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores. O Edmar também. Parabéns, Edmar, pela tua eleição. Vai ser um prazer trabalhar junto com você. E estamos aí, Daniel, motivado, né, para colaborar com a cidade. Tá bem, bem-vindo para a gente bater esse papo. Obrigado também, Edmar, pela presença, parabéns também pela tua eleição. Bem-vindo aqui ao NT Sul. Boa tarde, Daniel, boa tarde aos telespectadores. Gilmar, cumprimento aí, é uma honra. Eu digo que essa Câmara, ela renovou, mas ela também permaneceu vereadores ali
que também vão contribuir muito com essa renovação. Então a gente vai somar muito com eles, e essa experiência que o Gilmar já teve na Câmara e agora retorna, também vai nos auxiliar muito nessa caminhada de reconstruir a nossa cidade, né? E temos muitas necessidades, né? Por falar em necessidades da cidade, você que está em casa nos acompanhando, como eu sempre falo, essa aqui é uma grande conversa de quem está aqui no estúdio com você que está nos acompanhando em casa, com seus familiares. Então, tem uma pergunta? Manda para a gente aí no WhatsApp, 51997697129. Muito obrigado a você que já escreveu aqui para os vereadores. Daqui a pouquinho nós já vamos colocar na tela as primeiras perguntas que estão chegando aqui. Como a gente está aí nesse momento, nessa série de entrevistas, conhecendo os vereadores, né, muitas necessidades, como o Edmar falou, da cidade, tentando entender o que cada vereador vai ter como bandeira, uma vez que os vereadores são a grande representação de Cachoeira do Sul. Edmar, quais são as tuas principais bandeiras, as tuas pautas, as regiões, né, pelas quais tu pretende trabalhar mais nesse seu primeiro mandato como vereador? Daniel, assim, a gente tá desenhando, né, esse mandato em 4 pilares, tá? A gente vai trabalhar na infraestrutura e nesse primeiro momento a gente vai dar uma atenção muito especial, uma fiscalização muito grande ao interior, né? Não esquecendo da cidade, porque hoje eu trabalho diariamente dentro da cidade e a gente vê a necessidade. A gente tem algumas ruas, por exemplo, a Dionísio Marques, que já foi notícia aqui, tem uma sanga em aberto lá, então a gente tem que procurar sanar essas demandas. Saúde, que a gente tem uma demanda hoje muito grande. Eu digo que a pessoa, quando ela está com a saúde em dia, ela consegue buscar um trabalho, ela consegue organizar a casa dela. A fiscalização, que é a função essencial de um vereador, e não esquecendo do desenvolvimento econômico, né? Que nem a gente tem uma bandeira muito grande, que é o primeiro emprego. Eu, quando vim do interior, eu chego na cidade, eu tive a oportunidade de ser um menor aprendiz. E eu sei a importância que tem isso dentro de uma casa para uma mãe hoje que está preocupada com o primeiro emprego do seu filho. Daqui a pouquinho vamos dar uma aprofundada aí nessas questões. Vereador Gilmar, quais são as suas bandeiras? O senhor já tem um pouco mais de experiência, né? Já foi vereador eleito, já foi suplente também, está retornando agora com mandato garantido para a Câmara de Vereadores. Quais são aí as tuas principais lutas para esse novo mandato? Sim, Daniel, como titular é muito melhor que um reserva, né? Nem no futebol, né, eu me contentava com a reserva. Ninguém e gosta agora, de ficar no banco, por isso né? que eu lutei para voltar a ser como titular mesmo. Eu quero dar continuidade, Daniel, no trabalho que eu fiz muito forte durante a gestão na 17ª legislatura, aonde eu trabalhei com um trabalho social, onde eu fazia um trabalho social, onde até foi feito uma reportagem com o João Ferreira, lá no Derlizão, onde a gente cuidava de 80 crianças, né, durante o domingo a tarde inteira. E hoje tem pessoas que estão jogando no Inter, no outro estado, estão fora, que eram meninos que praticamente poderiam se perder no mundo do crime e da droga. Graças a Deus hoje estão com muitos, né, tiveram uma direção diferente e melhor. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque eu quero levar isso para os bairros. Na minha conversa com o futuro prefeito Balardim, o prefeito, não é o futuro, é o prefeito Balardim, é sobre isso. Ele me comprometer em cuidar dos bairros, criar campos de futebol e praças dentro do bairro para aquelas crianças que ficam na rua, ou nos pátios, ou nas esquinas de noite, porque o melhor vício que a gente tem hoje é o esporte. O meu vício é o futebol. Hoje estou com 58 anos e sou viciado em jogar futebol até hoje. Então, imagina as crianças, então. Então, eu quero dar continuidade nesse trabalho. E o outro é a infraestrutura, com calçamentos, porque nós vamos levar qualidade para as pessoas. Então, eu uso muitas emendas impositivas para calçar ruas. E essas pessoas, a qual consegui, né, dar uma atenção para ela no meu mandato, foi 4 ruas calçadas, a qualidade de vida delas é outra hoje. Com certeza. E, através delas, hoje, elas me ajudaram a estar na posição que, graças a Deus, nós estamos hoje. Primeiramente, a gente agradece a Deus e todos que nos ajudaram, tanto a família, os amigos, vizinhos, todos colaboraram para que eu pudesse estar aqui hoje. Tá bem. Vamos então aqui já para a nossa tela, vamos ver as primeiras mensagens que estão chegando para a gente aqui da nossa audiência. Convidei o telespectador, a telespectadora para participar, então vamos ouvir aqui, na verdade, vamos ver os recados que estão chegando. Pedroso, qual a dificuldade de fiscalizar as obras da Corsã nas ruas da cidade? Basta fazer o calçamento que a Corsã vem e termina com a rua, diz aqui o Pedroso. Inclusive, hoje a gente mostrou aqui um relato também de um recorte lá, um paralelepípedo que foi retirado. Já estava mais de mês, né, a obra ali por fazer, então vai afundando.
e isso é, de fato, um problema que Cachoeira do Sul tem. Como é que os vereadores podem interferir nisso? É só responsabilidade da prefeitura? O que pode ser feito? Vou jogar para vocês dois aí a questão. Eu, primeiramente, entendo a importância do trabalho da Corsã, mas ela é uma concessão. Então, a gente tem que ter acesso a esse contrato e fazer ele ser cumprido. Então, acho que foi feito um contrato aí, renovado um contrato com a Corsã, e aonde algumas coisas não ficou bem claras. Então, acho que a importância da gente analisar esse contrato e fazer com que, nesse contrato, estejam essas situações que a Corsã há necessidade de ser feita a manutenção, ok, mas que a rua permaneça da forma que estava, adequado, para que não traga prejuízo ao trânsito, né? Então, claro, o contrato ele tem que ser cumprido, analisado e fiscalizado. Então, um ponto que, assumindo a sua cadeira, vai brigar por isso e ir atrás do contrato para entender o que prevê. Com certeza a gente vai trabalhar em cima disso para que as situações como essas não se repitam, porque claro, a gente até tem os memes na internet, né, de que tem lá um asfalto e daqui a pouco a Corsã lá, enfim, é uma brincadeira, claro, mas que a gente sabe que infelizmente acontece, então a gente quer que a coisa seja mais transparente, né? Tá certo. Vereador Gilmar, quer responder também aqui ao Pedroso? Muitas das minhas palavras foi as palavras do Edmar, né? E fazer a prefeitura que venha fiscalizar essas obras aí. Ou até mesmo, eu não sei se tem, ou se não tem, pode ter um projeto de lei que faça a Corsã cumprir de acordo como deve ser, com cima de multa. Então, e a maioria das palavras foi do meu colega Edmar. Se eu não estou enganado, até existe uma legislação nesse sentido. E eu não vou lembrar agora, posso incorrer aqui a um equívoco, então peço perdão ao telespectador, mas a informação que eu tinha é que havia uma legislação municipal que eu acho que era 30 dias, se não estou equivocado. Mas havia essa previsão, né? Então tem que ver de fato se isso está sendo cumprido ou não e a questão do contrato, né? Como pontuou aqui o Edmar. Vamos ver pelo menos mais uma mensagem antes da gente continuar aqui as minhas perguntas também. Vamos ver mais um recado. Flávio Miranda, de Cachoeira do Sul. Gostaria de saber se os vereadores Edmar e Gilmar já foram convidados pelo prefeito eleito para assumir alguma secretaria e se já aceitaram ou aceitariam esse convite. Então, repasso aí a pergunta. Já sentaram com o vereador? Tiveram algum convite? Se fossem convidados, aceitariam, não aceitariam? Porque essa é uma preocupação da população, né? O vereador ele é eleito para representar a população na Câmara de Vereadores, mas por vezes esse convite vem e aí vai do julgamento de cada parlamentar. Qual que é a posição de vocês? A gente já esteve reunido com o prefeito, mas foi uma conversa mais cordial, parabenizando, porque a gente conhece o Balardim há grande tempo, aí a família Balardim, então a gente conversou nesse sentido. Não houve convite, né? E também não há interesse deste vereador de ser secretário nesse primeiro momento, porque a gente quer estar na Câmara de Vereadores para analisar situações como foi trazido da Corsã, para analisar situações da demanda como a saúde, que a gente hoje tem uma necessidade muito grande. A gente está enviando pessoas para Caçapava, pessoas para outras cidades, que não é nada contra a cidade, mas Cachoeira tem estrutura hoje de atender essas pessoas aqui, de dar esse suporte. Então a gente quer estar na Câmara de Vereadores para auxiliar, não ser só um fiscalizador, mas também auxiliar e contribuir, se a gente precisar buscar recursos. Hoje a gente está no PL, tem o deputado Cláudio Tati, que hoje está em Brasília com o diretor subintendente do HCB, buscando recursos, entendeu? Então a gente tem a parceria do deputado federal Marcelo Moraes, que está dando uma atenção muito especial em Cachoeira. Então, dentro toda essa estrutura que o PL nos coloca, a gente quer trabalhar dentro da Câmara de Vereadores. Tá certo. Vereador Gilmar, respondendo também ao que nosso telespectador perguntou. Aliás, o senhor teve um sabor, né, na atual gestão, que foi um convite que depois foi frustrado, né? Sim. Mas se o senhor quiser comentar, fique à vontade. Né? Veja bem, Daniel, que aparentemente seria um atraso na minha vida. Um atraso político. Na verdade, foi um livramento. É a mesma coisa, às vezes a pessoa sofre um atraso porque o pneu do carro furou, estragou uma mecânica, mas mais adiante né? Teria um acidente. É a mesma coisa. No momento, para mim, que aconteceu aquele incidente, ao qual fui convidado para ser um secretário, e no momento de eu assumir o cargo, eu estava com os convidados, os familiares, todos ali esperando, foi no momento, não foi meia hora antes que eu pudesse comunicar meus familiares. Eu fui lá, né, comprei a minha fachota, né, tive gasto, exames e tudo, né? Estive na prefeitura esperando o prefeito chamar a gente para dar posse. Mas daí veio o secretário
e me chamou para dizer assim que não ia, já me despediu na hora, Daniel. Foi demitido Naquele antes momento de- ele me de despediu, assumir. nem assumi, já me despediu. Então foi por esse constrangimento que eu passei. Entendeu? Mas mesmo assim, aquilo ali no momento parecia ruim, mas na verdade Deus estava me livrando naquele momento ali. Era um livramento. Para quê? Porque eu pudesse voltar melhor, mais forte, pudesse trabalhar mais. Eu voltei a estudar, entendeu? Estou fazendo gestão pública agora para poder, né, não envergonhar o meu eleitor. Para dizer que tem alguém lá que se prepara, trabalha, que quer ajudar ele. Então foi bom. O ruim foi o momento do constrangimento. Para mim foi bom. E quanto falou a ser convidado para ser um secretário, mesmo se eu fosse, tive conversa com o prefeito, né, cordialmente. Mesmo se me convidar para ser um secretário, hoje eu não quero. Por quê? Porque como é que eu vou fiscalizar o prefeito? Eu fiz 624 votos. As pessoas queriam me colocar na Câmara para mim representá-lo. Como é que eu vou representar se eu já entreguei o meu mandato para o prefeito? No momento que eu aceito um cargo, eu aceito uma proposta, o meu mandato não é mais meu. Ele passa a ser de quem? Do prefeito. Então eu vou ter que aceitar todas as ordens. Agora, independente não. Independente, eu vou colaborar com o prefeito naquilo que é para crescer a cidade, para produzir mais, para infraestrutura, para saúde, eu vou cooperar com tudo. Mas aquilo que vai ferir o povo, vai prejudicar o povo, eu vou poder cobrar do prefeito. Agora, se eu entregar meu mandato para ele, porque o mandato não vai ser dos meus eleitores. Claro. Ele vai se tornar de quem? Do prefeito. Então tá bem. Edmar, vamos aprofundar o assunto que eu tinha mencionado antes. Você falou aí sobre o primeiro emprego, né, sobre potencializar isso, que é de fato uma demanda aqui de Cachoeira do Sul. Há essa dificuldade, o acesso ao mercado de trabalho. Como é que tu acha que tu pode utilizar o teu mandato com algum tipo de ação para favorecer isso? Primeiramente, Daniel, aqui eu acabei esquecendo de fazer um agradecimento à minha família, lá estão assistindo. Agradecer aos 948 votos, que eu digo que é 947, porque um é o meu voto, né? Então eu brinco, mandar um abraço lá para minha mãe, para minha esposa, toda a minha família lá. E disso, trazer a minha situação, porque eu tive essa experiência quando eu saí do interior e tive que vir para a cidade por um problema de saúde com a minha mãe. E chego na cidade e eu não sabia fazer nada. Eu tinha 16 para 17 anos e eu sabia trabalhar no campo, mas eu não tinha a vivência da cidade. E Deus me abençoou muito, que eu tive a oportunidade de ser um menor aprendiz através do SENAC. Posterior, trabalhei, fiz o meu período ainda na época na loja Erval, que hoje a loja está aqui. Saí, retornei e lá fiquei durante 11 anos trabalhando. Então eu sei a importância que teve isso na minha vida e eu sei a importância que é isso dentro de uma família que tem 1, 2 ou 3 filhos ali, que tem que ter esse primeiro emprego, que tem que ter esse primeiro incentivo na vida profissional. Então a gente vai estar buscando essas escolas, né, conversando com eles, podendo contribuir, se a gente puder auxiliar com algum recurso através da emenda positiva que o Gilmar comentou anteriormente, estruturar junto com as secretarias na prefeitura o suporte que a gente pode estar auxiliando. A gente hoje tem o Senai, que está lá, o prédio está em construção, que muita gente aqui, a mão de obra foi formada no Senai, então a gente tem Senai, tem o Senac, então a gente tem uma estrutura educacional que possibilita essa formação. E aí a gente vai buscar os empresários, vai buscar o comércio, para que eles também sejam parceiros nesse sentido. Eu acho que o vereador e a prefeitura tem que ser o elo de ligação. Tá? Eles não precisam ser o gerador de emprego, mas eles têm que ser o incentivador. Eles têm que ser aquele que vai articular toda a situação, porque tá as cartas estão todas na mesa. Só falta a gente organizar e fazer a coisa acontecer. Claro. Para a gente ser justo aqui, eu vou fazer mais uma pergunta também para o vereador Gilmar. A gente tem várias perguntas e muito obrigado a você de casa que está participando com a gente aqui desse bate-papo com os vereadores Gilmar Dutra e também com Edmar Garcia. Gilmar, tu mencionaste antes, inclusive reportagem que a gente fez, né, sobre aquele projeto esportivo, que realmente foi algo muito bacana. E o teu mandato sempre foi muito marcado por esse trabalho junto às pessoas que mais precisam, né? Pessoas que estão ali numa situação de vulnerabilidade. Tu pretende focar bastante nessa questão do esporte, tu mesmo já falaste sobre isso. Pretende retomar alguns desses projetos? O que tu pretende estruturar nesse sentido? Sim, como é uma bandeira minha, né, Daniel? Porque eu me preocupo muito com os adolescentes e as crianças, não é para adulto. Tem pessoas que trabalham muito para o esporte. O esporte, aí é os adultos. Mas minha bandeira é adolescente e crianças,
entendeu? Então, mas eu queria priorizar em bairros, no meio do bairro dele. Melhorias no campo, por exemplo, nem no bairro Pra Morar lá, eles jogam num campinho lá e a goleira fica na beira do asfalto. E aquelas crianças jogam a bola lá, então aquela pessoa tá ali, adrenalina, jogando aquelas crianças, atravessa a rua correndo aquele asfalto ali. Futuramente pode acontecer uma tragédia. Então já falei para o prefeito para ele olhar aquela área lá, para nós trabalharmos juntos. E buscando patrocínio, junto com as empresas também, para botar melhoria, botar telas, fazer o melhor possível para aqueles bairros, para as crianças poderem aproveitar, quando soltam do colégio, eles vão ali para o campinho. A minha mãe e meu pai brigavam muito, que eu chegava tarde em casa, mas era do jogo de bola, pelo menos era uma briga boa, né? Assim, só chega de noite, mas jogava descalço, né? O motivo era nobre. E a gente quer passar isso para as crianças, foi a melhor época da gente, foi ali. Entendeu? Essa é a minha intenção, como sua pergunta, eu quero permanecer, eu quero continuar trabalhando, incentivando esses meninos, essas crianças, esses adolescentes ao esporte. Isso aí. Vamos aqui para a tela, tem mais perguntas. Vamos ver quem pergunta agora. É a Lúcia. Tem um áudio aqui da Lúcia, vamos ver o que ela diz aqui para os vereadores. É a Lúcia. Eu gostaria de perguntar para o Gilmar se eles têm consciência desse buracão que se formou na faixa aqui perto do sogro dele. Que cabe um carro dentro, já foi mandado foto para o NT Sul, já foi para a prefeitura e não resolveram nada. Engole um carro ali. Rua José Ferreira. E aí? Sim, Lúcia, já me informaram, mandaram foto. Mas não é só ali, Lúcia. Tem uns que estão mais antigos ainda, que cabe um carro dentro. Tem um na São José a Dionísio Marques é pior ainda. Sim. A Dionísio Marques já foi em dezembro, é uma cratera que cabe um carro. Então tá desde dezembro ali, eu já, como trabalho em motoboy também, né? Entregador de jornal e motoboy também, né? Imagina se a gente se distrair em algum momento, a gente passar correndo de moto ali, como muitos motoboy passam ali, pode acontecer uma tragédia ali. E a gente tá consciente, a gente sabe que o executivo não tá, né, dando atenção, não tá dando prioridade. Para mim tem que ser prioridade. Essas coisas têm que ser prioridade. Até pelo risco, né? Sim. Vamos ver mais uma mensagem aqui. Então, primeiramente, muito obrigado, Lúcia, pela tua participação. De fato, a gente inclusive precisa cobrar, o pessoal estava me falando aqui da produção no ponto, que sobre esse segundo caso, aí, essa segunda cratera que o senhor mencionou, a gente também já fez reportagem, foi até o Bernardo Miller que fez a matéria, e são casos que estão se arrastando por um longo tempo aí, a gente não tem tido a resolução. Então, de fato, vai ter que ser priorizado, né? Os vereadores vão ter que cobrar e, quem sabe, montar uma força-tarefa por parte da Prefeitura. Bom, o nosso tempo já chegou aqui ao fim. Vereador, muito obrigado pela tua presença com a gente. Edmar, sucesso também no seu mandato, que em breve vai começar. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Daniel, agradeço aos telespectadores, Gilmar, pela companhia, e a gente está à disposição aí para construir um mandato bem participativo e que a gente possa reconstruir nossa cidade. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Gilmar, também pela presença com a gente. Sucesso no seu novo mandato como vereador aqui em Cachoeira. Muito obrigado, né, pela oportunidade de a gente estar aqui, né? E do telespectador que estava ouvindo a gente também, poder participar com eles também. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado. E obrigado a você de casa pela companhia com a gente nesta edição do NT Sul, que fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, especialmente no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, e fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau.